Reverenda religiosa, caríssimos liguistas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos então São Diogo, importante santo na história da igreja, ele que nasceu no final do século V e já início do século VI, final do século XIII, início do século XIV, para, de modo especial, viver uma vida de grande santidade. Ele logo cedo, muito pequeno, entendeu que para chegar à santidade, para viver uma vida espiritual autêntica, é necessário recolhimento. Nosso Senhor fala, quem não recolhe comigo, espalha. Nós temos visto no mundo cada vez pessoas mais dispersas. Há uma dificuldade para viver uma vida espiritual que até então não tinha. Era fácil, era comum as pessoas encontrarem o silêncio em suas casas. E muitas vezes procuravam em sítios, em caminhadas, um local para ter um contato com Deus pelo silêncio. E hoje o silêncio tem tornado-se algo distante da maioria das famílias e até muitas vezes incomoda alguns dos fiéis. As pessoas às vezes têm medo do silêncio. E São Diogo, ele encontrou no silêncio uma fonte de grande santidade. Por isso, desde cedo, começou a se recolher e tornou-se eremita. E ali vivia uma vida de contemplação, de meditações, buscava Deus no seu interior. E espalhou-se a sua fama de santidade. Como então saiu para procurar a Deus e encontrando a Deus, ficou repleto de Deus. E como muitos o procuravam, e já é narrado que alcançava graças, milagres, ele para se esconder procurou como fiel leigo, como terciário, a ordem dos franciscanos. E foi aceito. Então pôde viver uma vida religiosa. E ali nos franciscanos, um grande exemplo de religioso, um grande exemplo de piedade, um grande exemplo de caridade. E foi então enviado em missão para as Ilhas Canárias. Nesta época lá havia um grande problema, uma total falta de humanidade naquela ilha. Uma escravidão, pobreza e fome dominava. Muitas pessoas nas ruas desfalecendo de fome. E para essa missão de evangelizar, esses mais simples, esses que sofriam e padeciam nas Ilhas Canárias, foi enviado São Diego. E ali realizou então inúmeros milagres. Vivia e dava testemunho da vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Se abdicou dos seus bens e ali fazendo voto de pobreza junto aos franciscanos, deu e levou esse testemunho de nosso Senhor para os mais simples e para os mais pobres. E para nós fica essa meditação de que a nossa vida de piedade deve conduzir à conversão do meu próximo. Eu busco ser santo, mas se na minha santidade o próximo para mim é uma importunação, porque muito me pergunta sobre a fé, ou porque seus defeitos às vezes vão atrapalhar a minha vida espiritual, então estou desejando uma vida de santidade que não foi a vida dos santos. Ele, sim, se dedicou à vida religiosa, buscava os momentos de silêncio, mas ao ver a necessidade, o chamado de Deus para aquelas ações entre aqueles pobres, entre aqueles que padeciam fome, entendeu que ali estava a vontade de Deus. Então nunca a vontade de Deus vai estar em rejeitar o nosso próximo, em querer uma vida de santidade que seja uma paz humana. Muitas vezes a gente coloca isso na nossa mente. Alcançarei a santidade, uma verdadeira vida espiritual na minha aposentadoria, onde não terei mais problemas, onde meus filhos estarão criados, onde meu emprego não será mais um problema, e então eu vou conseguir na paz ser santo. E pelo contrário, nos momentos de dificuldade, são nas provações das nossas obrigações do dia a dia, que Deus quer ver ali as virtudes heróicas.
testemunho heróico do amor de Deus, um algo a mais. É o entregar-se cada vez mais a Deus, que se entregou totalmente por nós na cruz. Então, depois de muitas pregações no meio daquele povo, né, tomado além da fome, da carestia pelas idolatrias e falsas religiões, após entrando na sua velhice, já um pouco debilitado, ele voltou então para a Espanha e ali ficou como porteiro e como um certo assessor dos frades. Então continuou na sua vida de humildade e caridade. Aparentemente, né, na sua mente, ali haveria a paz, até que veio na Itália uma grande peste, de modo que ele tornou-se novamente, né, cuidador de pessoas doentes. A caridade, né, veio ao encontro dele novamente. E narra-se inúmeros milagres em meio aos frades. Um deles fala que em uma bolsa que haviam pães do convento e de certo modo havia uma carestia, então uma pobreza, passavam naquele tempo de peste, ele levou uma bolsa com alguns pães e ao distribuí-los viu que deu para alimentar grande quantidade de gente. Os frades viram ali e anotaram como um milagre de uma multiplicação dos pães que haveria feito São Diego na sua caridade. Deus não deixou nada faltar. Outra vez narra-se que o próprio filho do rei, né, da Espanha, pequeno ainda, estando enfermo, ao ter o contato com São Diego, ele então ficou milagrosamente curado. Então São Diego, a devoção ao nosso santo, ela se espalha por toda a Espanha e também pela América, né? Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, San Diego, é graças ao São Diego franciscano, né, espanhol, que veio ali na Espanha. Então para nós fica esse testemunho, né, de vida de caridade. É necessário o silêncio e a vida de piedade para alcançarmos um grau de santidade, um grau de piedade, e essa piedade será provada no serviço aos irmãos, na vontade de Deus, na caridade para com o próximo. Diante disso, não tenhamos medo, busquemos a nosso Senhor Jesus Cristo, busquemos uma vida espiritual autêntica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorioso São Diego, rogai Rogai por nós.